e responsabilidade com aquilo que nós falamos, o contexto desse versículo que lemos, ele nos mostra o apóstolo Paulo tratando de problemas surgidos na igreja de Coríntio com relação a conversas que surgiram e foram disseminadas dentro da igreja e que estava atacando uma das mais importantes doutrinas da Bíblia e que é uma das bases do cristianismo, que é a ressurreição do Senhor Salvador Jesus Cristo. Percebam, palavras ditas e que foram circulando, foram passando de boca para boca, ouvido para ouvido, e de repente essas palavras elas foram apartando pessoas de Deus, do Senhor Jesus Cristo, destruindo a fé e a família de muita gente. Glória a Deus. Então, o alerta do apóstolo Paulo há cerca de 2000 anos atrás ainda é muito válido. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. O que vou dizer, irmãos? O Senhor falou que o tema que o Senhor vai falar essa noite é a família, os perigos dos meios de comunicação. Então, o que é que tem a ver o que Paulo falou há 2000 anos atrás e os meios de comunicação existentes nos dias de hoje? Nos dias de Paulo não existiam meios de comunicação. E então qual é a relação existente? Não existiam meios de comunicação tal como os conhecemos hoje. Mas existiam alguns meios de comunicação, conforme iremos tratar no decorrer desse estudo, que já naqueles dias traziam males e corrompiam e destruíam a vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Então, família já foi definido durante toda a semana. Muitos falam sobre família, característica da família, estrutura da família. Então, o que são os meios de comunicação? Quando nós falamos de meio de comunicação, na verdade estamos falando de todos o tipo de instrumento que é utilizado para transmitir mensagens e ideias e permitir a comunicação entre um indivíduo e outro e grupos de indivíduos. Sabendo que os meios de comunicação são esses instrumentos utilizados para transmitir mensagens e ideias e que permitem que as pessoas se comuniquem, existem pelo menos dois tipos diferentes de meios de comunicação, conforme nós colocamos aqui no nosso estudo. Existem os meios de comunicação individuais e os meios de comunicação que nós chamamos de massa. Os meios de comunicação individuais, eles são aquele tipo de instrumento que permite a comunicação entre um indivíduo e outro, entre um grupo de indivíduos restrito. Exemplo de meios de comunicação individuais está cartas, telefone, celular, e-mails. Meio de comunicação de massa. O que seria meio de comunicação de massa? Vou correr, porque o meu foco não é contar a história dos meios de comunicação, tá certo, irmão? Embora alguns irmãos saibam que nós temos propriedades para tratar disso e muitas vezes não fazemos, amém? Mas o objetivo é entrar na Bíblia, amém? Então, os meios de comunicação de massa é aqueles instrumentos que propagam informação a uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo.
Como exemplo de meio de comunicação de massa, nós temos rádio, televisão, jornal, revista e, mais recentemente, o mais avassalador, que é a internet. Então, sabendo já o que são meios de comunicação e que os meios de comunicação se dividem em dois tipos, meio de comunicação individual e de massa, então, vamos entender, o primeiro tópico que eu coloquei aqui, para a gente tratar rapidamente, é a história e o desenvolvimento dos meios de comunicação. Eu não vou pregar, né, irmão? Estamos numa escola bíblica, de obreiros e membros, e como é o foco de escolas, é ensinar. Eu já não sei pregar direito, né? Então, os irmãos tenham paciência, porque a gente vai ensinar, certo? Então, irmãos, ó, quando nós falamos da história e o desenvolvimento dos meios de comunicação, temos que lembrar que, desde o surgimento da humanidade até o século XVIII depois de Cristo, os únicos meios de comunicação que as pessoas tinham para utilizar, o primeiro era a fala, o segundo, a escrita, e o terceiro, o correio. Percebam que a maior parte da história da humanidade nós tivemos que os meios mais eficazes de as pessoas se comunicarem foi o primeiro, que é a fala. Depois vem a escrita, que surgiu em torno de 3.500 a.C. Os correios, que vão surgir ali em torno de 2.500 a.C., lá no Egito Antigo. Os persas vão aperfeiçoá-lo de uma forma muito eficaz. Então, só que essa fala, aquilo que se fala, aquilo que se diz, ele vai longe, certo? E ele muitas vezes causa estragos terríveis, tremendos. Então, se os meios de comunicação existentes até o século XVIII depois de Cristo eram esses três, quando Paulo tentou relacionar ali a corrupção da igreja de Coríntio e o que se falava, ele estava falando de um meio de comunicação extremamente perigoso, que é o nosso falar, aquilo que dizemos, aquilo que passamos para as outras pessoas. Esse meio de comunicação ele não tinha a força que ele pode ter nos dias de hoje, porque ele ficava restrito ali à família, a uma vila, a uma cidade, a um grupo de pessoas. Muitas vezes ele não alcançava proporções tão gigantescas como ele alcança no dia de hoje. Então, para você ter uma ideia, ali no século XVIII, nós temos que uma mensagem que podia ser enviada da Europa para o Brasil, ela poderia levar meses, até mais de um ano, para chegar aqui. Repetindo para você entender, no século XVIII, quando alguém queria enviar uma mensagem da Europa para o Brasil, essa mensagem levava meses, às vezes mais de um ano, para chegar aqui. Por quê? Porque o mensageiro tinha que viajar de navio para trazer essa mensagem. A viagem dependia muito das boas condições do mar e do tempo. Então, se o mar não cooperasse, se o tempo não estivesse bom, e pode lembrar do naufrágio de Paulo ali da ilha de Malta, né? Vai perceber isso aí. Então, poderia levar muito tempo. Aí você vai ver, quando o 16º presidente dos Estados Unidos, ele foi assassinado, Abraham Lincoln, em 14 de abril de 1865, quando aquele homem foi assassinado, a notícia da sua morte levou nada mais, nada menos que
13 dias para chegar ao Brasil. E nós já estamos falando do século XIX, 1865. Então, irmãos, só que o século XVIII, ele vai trazer um grande desenvolvimento tecnológico e nos meios de comunicação jamais visto para a humanidade. Porque o século XVIII, século XIX e século XX são chamados séculos da Revolução Industrial. Você tem ali a primeira, a segunda e a terceira revoluções industrial. E o que é que a Revolução Industrial ela vai fazer? Além dela dar origem às fábricas e a todo esse maquinário que nós conhecemos nos dias de hoje, a Revolução Industrial vai fazer surgir vários meios das pessoas se comunicarem. Primeiro, a Revolução Industrial ela dá origem a máquinas. Depois, a Revolução Industrial ali por volta de 1800, você tem que ela vai dar origem à energia elétrica. Em 1837, você vai ter que vai surgir o telégrafo. Ali em 1839 vai surgir a câmera fotográfica. Aí você tem que em 1876 vai surgir o telefone. Em 1877 surge o fonógrafo. Eu acho que alguns desses vocês nem sabem o que é, né? Mas, só para a gente pensar. Aí você tem que em 1895 surge o cinema. Aí nós temos que em 1897 surge o rádio. Em 1920 surge a televisão. E essa televisão chega ao Brasil em 1950. Em 1946 você tem o surgimento dos computadores. A internet ela surge em 1969, ali em plena Guerra Fria, e chega ao Brasil no ano em que eu nasci, em 1980. E então, o que é que acontece? Em 1973 surge o telefone celular. Perceba que a vida das pessoas mudam e as informações começam a fluir de maneira mais rápida. Então, nós agora temos um grande desenvolvimento. Glórias a Deus. Eu falei que é estudo, né, irmão? Teoria da aula, certo? Então, nós temos agora um grande desenvolvimento tecnológico nos meios de comunicação. Então, quais foram os principais impactos que os meios de comunicação eles causaram à sociedade, ao grupo de pessoas, à população, a pessoas que viviam não só no seio da família, mas numa vila, numa cidade, num país, um povo inteiro. Ou qual foi o impacto que os meios de comunicação trouxeram para o mundo todo? Lembrando, irmãos, os meios de comunicação eles podem trazer vários impactos na vida das pessoas. Podem ser na forma das pessoas pensarem, falarem, se vestirem, nos valores e princípios que as pessoas vão ter e muito mais, na forma que as pessoas vão se comportarem. Vou repetir, viu? Aleluia. Glórias a Deus. Os meios de comunicação podem trazer vários impactos na vida das pessoas, na sua forma de pensar, de falar, de se vestir, nos seus princípios e valores e principalmente no seu comportamento. Percebam que os meios de comunicação representam um instrumento poderoso capaz de fazer as pessoas
pensarem não por si mesma, mas através de alguém que enviou uma mensagem e fez você pensar de uma maneira, achando que estava pensando por si mesmo, mas estava pensando, sendo manipulado ou influenciado por meio de comunicação. Você poderia de repente estar pensando que falava ou está falando da forma que fala, porque você quis falar. Está se vestindo da forma que veste, porque quis se vestir. Está se comportando da forma que se comporta, porque quis se comportar, mas ignorando que alguém criou uma mensagem. Alguém pegou os seus valores, os seus princípios, alguém pegou os seus elementos, colocou uma mensagem e fez essa mensagem, olha, bater em você, se chocar com você. E o impacto que essa mensagem vai causar, ele pode ser positivo ou negativo. Então, rapidamente, eu já quero entrar na parte bíblica, entendeu? Então, irmãos, os impactos positivos que os meios de comunicação eles causaram na vida das pessoas, impactos positivos, número 1, ele possibilitou que a comunicação se tornasse rápida e global. A comunicação, ele permitiu que algo que acontecesse, ele fosse levado de forma muito rápida e ao mundo todo. Certo? Então você vai ver, entre os séculos 14 e 18, boa parte das pessoas que viviam no mundo, principalmente da Europa, conheciam apenas 3 continentes do mundo. Hoje nós conhecemos 6. Certo? Então, as pessoas conheciam a Ásia, a Europa e o norte da África. Não conheciam nem o interior da África, para você ter uma ideia de como as coisas eram. Imagina as pessoas saberem o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Então, quando os meios de comunicação eles se desenvolvem e eles se expandem, o que acontece agora na África, rapidamente você está sabendo. Ontem estourou a guerra entre Irã e Israel. E o que acontece? Na mesma hora nós estávamos sabendo, estávamos tendo conhecimento disso aí. Então, resultado de quê? De uma comunicação rápida e global. Segundo o impacto positivo, facilitou o compartilhamento de informações. Nós podemos compartilhar informações com pessoas sem limites. Terceiro, democratizou o acesso ao conhecimento. Muitas coisas que não sabiam, que não tínhamos acesso, que não conhecíamos, através dos meios de comunicação passamos a conhecê-los. 4, o meio de comunicação ele permitiu a disseminação de ideias e valores entre as pessoas. Certo? Eu fiz esse esboço para mim, eu gostaria até de ter reproduzido para dar para a igreja, né? Seria melhor os irmãos acompanharem, mas assim. Então, são os impactos positivos. Os impactos negativos causados pelo meio de comunicação na sociedade. Ó, o meio de comunicação, eles fizeram que os contatos entre as pessoas, na maioria das vezes, se tornassem virtuais. Certo? Vocês estão longe se comunicando. Eles estão dentro da mesma casa e se comunicando de forma virtual. Então, essa forma. 2. Causou isolamento social. Muitas pessoas pegaram lá o seu meio de comunicação, né, o seu instrumento, o objeto e se isolaram das outras pessoas. 3. Faz muitas pessoas viverem uma vida irreal. Pessoas lá, né, no ambiente, né, na rede, né, tal, na internet, às vezes procuram mostrar uma vida que não tem, ser pessoas que não são. Maqueiam a sua imagem. Desenvolveu nos internautas a necessidade de reconhecimento. Tudo é o like, tudo alguém tem que curtir.
tem que me curtir o que eu posto, a minha foto, etc e tal. E se você não curte, eu entro em depressão, eu fico triste, eu não sei o que, papapá, né? E se alguém criticou a minha foto, criticou eu falar, pronto, agora eu quero o outro. Então, é o que está acontecendo. Então, 5. Diminui a comunicação física entre as pessoas. 6. Expõe os indivíduos a todo tipo de conteúdo nocivo. Vou repetir. Expõe os indivíduos a todos os tipos de conteúdos nocivos. Olha aí. A exemplo, a pornografia, a violência e entre outros. 7. Deixa os seres humanos vulneráveis a toda forma de alienação. Estamos sendo manipulados, estamos sendo tirados da realidade, da vida verdadeira e não estamos nem percebendo. 8. Pode causar a monofobia. Que bicho é esse, hein? Monofobia, dependência digital, cybervício, pessoas que não podem viver mais desconectadas dos aparelhos elétricos. Uma vez ou outra eu estou dentro da igreja e tem gente que está agoniada. Irmão, o senhor olha o celular? Uma vez ou outra eu olho. Irmão, o senhor responde? Jesus me perdoe, eu respondo uma vez ou outra, mas eu não fico agarrado no celular. Tem gente que não consegue se desgrudar dele, nem no culto para adorar a Deus. E às vezes, vou falar mais lá na frente, viu? Primeira coisinha que faz, filhinho chegou na igreja, celular na mão. Olha aí, tá vendo? Glória a Jesus. Então, 9, para nós avançarmos, destrói os bons hábitos, costumes e valores da família e da sociedade. Irmão, eu nunca tinha pensado nisso. Pronto. Tudo isso aqui foi o que falei até agora, tá certo? Foi base do que eu estudei e preparei. Agora, vamos ver o que alguns especialistas falam sobre o que eu falei. Sobre isso, tá certo? Vários pesquisadores, estudiosos dos meios de comunicação, eles perceberam que os meios de comunicação não são apenas um céu de brigadeiro, essa maravilha toda que a gente acha que é, não. Eles perceberam que eles causam vários impactos negativos e às vezes até irreparáveis sobre a vida das pessoas. Então, eu quero citar, para a gente não alongar muito, apenas o exemplo de 4 especialistas. O primeiro, eu quero citar o sociólogo Pécio Santos de Oliveira. De acordo com Pécio Santos de Oliveira, os meios de comunicação de massa moldam hoje as ideias e opiniões de grupos cada vez maiores de indivíduos. Entenderam? Os meios de comunicação de massa hoje moldam as ideias e opiniões de grupos cada vez maiores de indivíduos. Quero citar também o artista plástico e a professora João Oliveira e Lucia Garcês. No seu livro sobre a arte, eles afirmam que o espectador deve ser muito esclarecido e crítico para não se deixar manipular e influenciar cegamente pelas ideias, modismos, valores e necessidades de consumos veiculados pela televisão de forma tão sedutora. Quero citar o psicólogo Leonardo Heron. Leonardo Heron, ele observou no comportamento das pessoas, que ele observou que aqueles que mais assistiram TV e filmes quando crianças eram os candidatos mais prováveis a serem presos ou condenados por crimes violentos.
sou eu que estou dizendo, viu? Depois você procura ele lá e brigue com ele. O pastor, teólogo e escritor Charlie Couto, ele declarou o seguinte: é o máximo da loucura que os pais, particularmente os pais cristãos, não se importem com o que os filhos assistem na TV, com os filmes que veem no cinema, com a música que ouve, com os videogames que jogam. É, na verdade, um caso de vida ou morte. Percebendo? Aleluia. Aleluia. Tópico 3. Como os meios de comunicação afetam as famílias, modificando a sua estrutura. Tópico 3. Como os meios de comunicação afetam as famílias, modificando a sua estrutura. Então, os meios de comunicação, eles podem afetar as famílias de forma negativa na área educacional, comunicativa e comportamental. Vou repetir. Os meios de comunicação podem impactar as famílias de forma negativa nas áreas educacional, comunicativa e comportamental. Então, as formas mais comuns que as famílias cristãs elas têm sido afetadas pelos meios de comunicação têm sido os meios de comunicação interferem, em primeiro lugar, na educação dos filhos. Os meios de comunicação interferem na educação dos filhos. Então, irmão, eu abri aqui uma letrinha A para nós entendermos. Como é que esses meios de comunicação têm interferido na educação dos filhos? De forma, porque muitos pais resolveram, de forma espontânea, voluntária, abrirem mão sobre a educação dos seus filhos ou transferirem o direito, a obrigação de educar os filhos a terceiros, entre eles os meios de comunicação. Então, o que acontece? Muitos pais não querem ter mais trabalho sobre a educação dos filhos. Acha que é muito pesado instruir e ensinar os filhos. Na hora de fazer, eita, que delícia, é gostoso demais, foi maravilhoso, aleluia, glória a Deus, né? Mas na hora de educar, de cuidar, de formar o caráter, a personalidade dos filhos, abriram mão ou relegaram ao terceiro, deram às escolas. Primeiro, a obrigação de educar as crianças. E a galera usa, né? A escola educa. A escola não educa, a escola escolariza. Quem tem que educar é os filhos. Os pais que têm que educar os seus filhos. Então, os pais, eles estão transferindo ou abrindo mão do direito, da obrigação de educá-los. E o que acontece? Muitos pais, para não ter trabalho com os filhos, ou para os filhos, eles não passarem a maior parte do dia lhe aperreando ou do culto lhe perturbando, o que muitos pais têm feito? Tem, primeiramente, colocado o menino o dia todo
na frente da TV, ou jogando videogame, ou dando o celular na mão dessas crianças. Então, na época da minha vovó, quando os pais evangélicos pegavam os seus filhos e empurravam na frente da TV para passar o dia todo na frente da TV e não ter o trabalho de educá-los, as pessoas mais velhas diziam que os filhos estavam sendo educados pela babá eletrônica que era a televisão. Então, diante de tudo que já escutamos aqui, de como os meios de comunicação eles afetam, de como eles mudam o comportamento das pessoas, a forma de pensar, e pode destruir a vida das pessoas, os pais cristãos conscientes, eles não deveriam deixar o seu filho o tempo todo na frente da TV, jogando videogame, ou até com o celular o dia todo sem supervisão dos membros da igreja. Certa feita no meu trabalho, encontrei com adolescentes evangélicos, assembleianos, das igrejas mais rígidas possíveis que você pode imaginar. Então, esses adolescentes eram o tempo todo agarrados com o celular jogando. E eles jogavam muito. E eu observei que eles estavam jogando um jogo estranho. E durante determinada etapa daquele jogo, o menino perdia o jogo, não queria voltar. Para avançar mais rápido, o jogo instruía que ele invocasse espíritos malignos nessa invocação para poder voltar para o nível do jogo para poder avançar. E muitos meninos evangélicos da igreja estão fazendo isso. Porque as pessoas pegaram os jogos que você diz, que eu digo que são infantis, e colocaram lá dentro ocultismo, magia negra, satanismo, e estamos empurrando na mão dos nossos filhos, das nossas crianças. Então eu disse para aquele menino, pelo amor de Deus, você quer ficar endemoniado, você quer ficar possesso, não faça isso. E recentemente nós tivemos um caso na nossa área, do adolescente que caiu endemoniado na igreja. Depois de muita luta, para aquela legião sair, os pais disseram que recentemente ele estava muito apegado com o celular e jogando demais. Sabe o que é? Os pais muitas vezes não sabem, responsáveis, o que é que está lá dentro do jogo. Deixa os filhos jogarem de todo jeito. O diabo está lá dentro muitas vezes querendo arrastar as nossas crianças, nossos adolescentes para o deixar. Glória a Deus. Então, isso é resultado de uma educação terceirizada, ou para a escola, ou para os meios de comunicação. Eu tenho a obrigação de ficar lá com meu filho, ensinando tudo. É televisão, é o celular, é o joguinho, eu não sei o que e tal. E não está dizendo que a televisão é pecado, não, nunca disse. Eu nunca disse. A igreja hoje muitas vezes sofre com essa questão, porque durante muito tempo demonizou o meio de comunicação, entregou ao diabo e o diabo se apropriou mesmo. Na hora da igreja entrar lá com programação pesada, entrar lá com os jogos, entrar lá com programações, com desenho, tanta coisa. As igrejas demoraram demais a entender o impacto que isso pode causar. Aleluia! A mensagem que pode transmitir. Glórias a Deus! E hoje, ainda em século XXI, muitas vezes ainda ignoramos.
Temos um recurso na nossa mão. Temos muitas vezes o nosso culto de domingo, a culto da família de pregação. Não transmitimos uma live dos nossos cultos para as pessoas que estão lá fora sem Jesus. Aleluia. Temos o Instagram, temos o YouTube, temos tantos meios e não usamos tempo para tantas bobagens, tantas porcarias, mas não usamos para propagar a palavra de Deus, nem realmente para buscar os verdadeiros conteúdos. Muitas vezes a criança de 5 anos ela sabe mexer os aparelhos mais do que os adultos. Então, 2. A comunicação familiar tem diminuído por conta do excesso de recursos elétricos e eletrônicos. Repetível. A comunicação familiar tem diminuído por conta dos excesso, ou melhor, do uso excessivo dos recursos elétricos e eletrônicos. Então, muitos pais já não têm mais tempo para ouvir os filhos. Às vezes, sai de madrugada para trabalhar, chega tarde da noite em casa e os filhos estão dormindo, não vê de manhã quando sai, não conversa quando sai, e quando chega, os filhos já estão dormindo. Às vezes vê os filhos, conversa com os filhos nas folgas, e se sobrar tempo para conversar com os filhos. Estou trabalhando, estou buscando sustento para o meu filho. Se a gente trabalhar demais, a gente não vai ficar rico. Se trabalhar pouco, a gente não vai morrer de fome. Então trabalhe moderado. O maior bem que um filho quer é a presença do pai, que a filha quer é a presença da mãe. Aleluia! Glória a Deus! Durante toda a minha infância e adolescência, a presença que eu mais desejei, figura masculina está comigo, era meu pai, ele nunca esteve. Você sabe o que é isso? Sabe não, né? Porque possa ser que alguém de repente esteja pensando, o irmão não tem filhos, mas está falando sobre isso. Realmente, Deus não me abençoou com filhos. Eu tenho 18 anos de casado, mas não tenho filhos. Deus não me abençoou. Mas eu sei o que é ser filho. Eu sou de uma família de 8 filhos. Entendeu? Aleluia. Só uma irmã, 7 homens. 7 anos de idade. Quando eu entrei na escola, eu não me lembro de meu pai em casa. Não me lembro de uma vez que meu pai teve na escola. Não me lembro de nenhuma vez meu pai tirando minhas dúvidas. Não me lembro de nenhuma vez meu pai avisando a minha cabeça. Você sabe o que é isso? Sabe não, né? Então cuide dos seus filhos. Porque depois que está adulto, quer um médico, quer um juiz, quem sabe meu filho é minha filha. Mas o que foi que tu fez para o teu filho, por tua filha? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. É muito bom amanhã querer mostrar o filho, juiz, médico, depois de adulto, quando ele sofreu a vida toda com a ausência do pai e da mãe. Então, os pais já não têm tempo para ouvir os filhos. E os filhos saem carregando aquelas dúvidas durante toda a vida e arrastando seus traumas. E muitas vezes desenvolvendo um comportamento rebelde, porque muitas vezes você não sabe a carga que seu filho está carregando e ele queria compartilhar com você. Aleluia. Letra B. O esposo e a esposa quase não conversam, se vendo na maioria das vezes no leito só na hora S. Sabe o que é isso? Só na hora S. Vou ler de novo para você entender, viu? Esposo e esposa já quase não conversam, se vendo na maioria das vezes só no leito na hora essa. Lembra que o diácono Marcelo falou na quinta-feira? Pronto. Te prepara aí que eu vou te usar. Entendeu a situação? Não tem um dia, como foi teu dia, amor, como foi teu dia, tal, o que passou, o que está acontecendo. Não. É
na cama, tira a roupa. Então, 3. Os meios de comunicação vêm minando, mudando ou destruindo os valores e princípios estabelecidos por Deus para a família. Vou repetir, viu? Os meios de comunicação vêm minando, mudando ou destruindo os valores e princípios estabelecidos por Deus para a família. Glórias a Deus. Entre esses valores e princípios estão: letra A, respeito entre pais e filhos, entre os cônjuges. O que é que acontece? Aleluia. O que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina em Efésios, capítulo 6, para quem é filho e para quem é pai. Capítulo 6 ensina o seguinte, versículo 1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E como nós vamos honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, se nós não respeitamos? O apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1 e 7, ele diz para o esposo, no que se refere à sua esposa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Respeito ao amor que deve haver entre o casal, a obediência da esposa para com o marido, e o marido não ser o opressor da sua esposa. E no versículo 7, Pedro está dizendo: igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Às vezes estamos orando, dando glória, jejuando, pregando, e Jesus não está recebendo nada, e estamos privados da graça de Deus, porque os pais não têm bom relacionamento com os filhos não têm com os pais, e os cônjuges não têm entre si. Por quê? Porque alguém viu lá na novelinha, alguém viu lá no desenho, no filme, o filho chamar a mãe, o pai, ô coroa, ô velho, ô careta, tal, e entrou na mente e foi reproduzindo aquele comportamento. É isso que acontece. Então, letra B, a pureza para ir no casamento. As novelas, os filmes estão aí, ó, mostrando. E vimos aí alguns canais de TV, alguns seriados que foram criados no próprio inferno pelo diabo e seus demônios e jogados para a terra, que corrompeu tanto essa juventude que não foi brincadeira. Podemos citar Malhação Rebelde, aquelas séries que nasceram lá no inferno antigo sem medo de errar. E o diabo jogou para a terra, e muitos adolescentes jovens cristãos acompanharam aquilo ali e mostravam que o jovem ele não deve se preocupar com a pureza, com a virgindade, como é que vai chegar no casamento. Ele pode passar por 1, por 5, por 10, por outra coisa que não é brincadeira. E hoje nós temos aí numa sociedade cada movimento diabólico, não é brincadeira, nos pancadões, nos bailes funk, que você tem por aí fora, nas noitadas, os movimentos de adolescentes chamados tábua do sexo, onde alguém fica lá e passam vários homens de uma vez só. Por quê? A TV ensinou isso aí, os filmes ensinaram, os desenhos ensinaram. E a juventude absorveu, foi corrompida. E muitos jovens, mesmo dentro da igreja, muitas vezes quando vão chegar lá no altar, chegar para o casamento,
Meu Deus do céu, o negócio está feio. Então, a Bíblia ensina pureza para ir no casamento. Hebreus 12 e 16. Aleluia, glória a O que Deus. é que a Bíblia vai nos dizer? Que ninguém seja fornicador, profano como Esaú, que por manjar vendeu seu direito de primogenitura. Fornicador, prostituto, alguém que faz sexo antes do casamento, alguém que não tem compromisso com Verdade. o casamento, com o seu cônjuge, com a palavra de Deus. Temos aí também, entre muitos adultos, uma tal de swingueira. Muitas pessoas saem para a noitada, e naquela noitada o marido sai para um lado e a mulher sai para o outro, e é um absurdo. Onde é que veio isso? Porque eles aprenderam essas mazelas. Então você tem 13 e 4 de Hebreus. O que é que a Bíblia vai dizer? Venerado seja entre todos o matrimônio do leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Aleluia. Temos Apocalipse capítulo 21 e versículo 8 que vai dizer, 21 e 8 de Apocalipse, diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores, sabe o que são fornicadores? Aleluia. Está escrito: e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Deus. Letra C. Outro princípio que os meios de comunicação aí está corrompendo, está destruindo, é o casamento monogâmico. Já foi falado aqui durante toda a semana. Deus criou Adão e Eva e Adão. Foi um homem para uma mulher para um homem. Lê na Bíblia? Vamos ler. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. O que é que vai dizer? 2:18 de Gênesis. Diz o seguinte: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falei uma disjuntora que esteja como diante dele. Então, o versículo 23 vai dizer: e disse Adão: esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Disse a quantas mulheres aqui? Uma. Não foi as suas mulheres. Mas tem gente aí, ó. Nessa sociedade aí, ó. As pessoas aí, o homem para ser macho, para ser homem, tem que ter 2, 3, 4, 10 mulheres. Ou tem que conhecer as mulheres do bairro quase todas. E muitas vezes tem gente dentro da igreja, usando os púlpitos, pregando, ensinando. Sim. E não pode ver uma irmãzinha que quer seduzir, não pode ver uma irmãzinha que está assediando, não pode ver ninguém. Tanto faz se relacionar com a sua própria esposa como com outras. Acabou, glória. Dá lugar, Val. Então, Aleluia. e o princípio ensinado pela palavra de Deus, um Glória a princípio Deus. monogâmico, é um homem para uma mulher. Você escolheu aquela magrinha mesmo, é ela. Escolheu aquela feinha mesmo, você acha é ela. Escolheu aquela pretinha mesmo, é ela. Então, Ela. se conforme que é Aleluia. ela mesmo que Deus lhe deu. Glória a Deus. Aleluia. Casamento heterossexual. Nunca Aleluia. vimos um princípio tão atacado. Sabe o que é um casamento heterossexual? Casamento de pessoas de sexo diferente. Homem e mulher, mulher e homem. É o que a Bíblia ensina. Já lemos. Foi Adão para Eva, foi Eva para Adão. Aleluia. Não foi Adão para Ada, não. É. E não foi Eva para Evelyn, não. Sim. Esse é o princípio da palavra de Deus. Jesus. É um homem para uma mulher para um homem. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que é que está sendo ensinado aí pelos meios de
comunicação. E tem que ser, olha. Perceba que Deus casou, olha. Homem e mulher se encaixa em homem e mulher. Perceba aí, ó, você pegando a eletricidade, tá ali, ó. O garfo só se encaixa ali com a tomada, é o macho e uma fêmea. Positivo e negativo. É. Positivo e negativo. É isso que a Bíblia ensina. Sabe o que, é que a lei de Deus determinava no Antigo Testamento? Está dizendo lá, olha, na Torá, se um homem for pego deitado com outro homem, morrerá. Se a mulher for pega, morreria também. A lei de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, está escrito na palavra. Mas o que é que estão tentando colocar na cabeça da juventude? A começar pelas criancinhas. É que é diferente, é que é tudo normal. Estão tentando colocar aí ó, na cabeça das crianças que o homem não nasce homem, a mulher nasce mulher, se torna, se transforma aqui. Isso é uma construção da sociedade. Isso é coisa do diabo. Sim. Isso é coisa que nasceu do inferno. E hoje temos aí ó, várias leis tentando calar a igreja. Porque a igreja não pode pregar contra isso. Tem vários pastores aí ó, que foram condenados à cadeia, à prisão, aqui no Brasil por conta disso. Muitas vezes nós não estamos sabendo. Por quê? Porque não pode mais dizer que é um homem para uma mulher para um homem, não. Isso é ser intolerante, é ser preconceituoso. Então, eu carrego esse preconceito. Aleluia. Aleluia. Outro princípio que está sendo destruído. Sim. Meu Deus, isso se tornou banal demais. É o casamento vitalício ou indissolúvel. Esse é um assunto, é um tema que eu acho dos mais difíceis de falar. Eu quero estar errado no que eu vou falar. Eu peço a Deus que eu esteja errado. Glória a Jesus. Aleluia. Ai, Jesus. Glória a Deus. Deus, já viu durante a semana? Família é um tema difícil de falar. É verdade. Tem gente que acha que a família já é muito perfeita. Não precisa vir para um culto desse aprender nada não. Tem outros que acham que tem um telhado de vidro, nem sequer tocam no assunto. Outros já dizem assim, eu não vou falar sobre isso porque pode acontecer comigo. Pode acontecer com minha família. Mas por que pode acontecer? Porque o ser humano ele está propenso a errar, a cair. A gente não pode negligenciar o que a palavra de Deus diz. Não se fala. E um pastor, aqui do ministério, muito próximo, ele era o camarada mais ferrenho no que se trata isso aqui. Ele dizia a todos os momentos que o pastor, o obreiro da igreja dele, que caísse em adultério, pecasse um pecado sexual, estaria excluído eternamente do ministério. Quando o estatuto da igreja, para determinados casos, estabelecia que um pastor em 5 anos poderia ser restabelecido sua função. De acordo com ele, seria banido eternamente. Então, mas quando ele caiu, ele não aceitou. Então, mas por conta da propensão do ser humano para certas situações, a gente não pode deixar de falar o que a Bíblia está ensinando. Nunca foi da vontade de Deus, nunca teve no plano original de Deus que o casamento se desfizesse, que a família se desfizesse. Se eu pegar a dureza do coração humano foi que criou a exceção chamada divórcio, chamada separação, chamada desquite. Foi a dureza do coração humano. Antes de eu ler a Bíblia, vai terminar. Eu quero
ler o que o livro diz aqui, o que o bispo Abel de Ferreira diz sobre essa situação. O bispo diz, no capítulo 2, tópico 2, o parágrafo 3 da página 30. O bispo Abel falou: Deus criou o casamento para que fosse uma união permanente. Infelizmente o pecado entrou no mundo e causou muitos estragos nas mentes das pessoas. A mensagem que veio da comunicação, normalizando as coisas, que se vê lá nas novelas, né? Casa hoje, descasa, e recasa, e pega outra aqui, pega outra ali, aquela coisa. Isso foi se tornando natural na cabeça, na mente das pessoas. Aí ele continua: conceitos errados que minam o casamento, corrompem a relação. A mentalidade das pessoas é fundamental para que o casamento permaneça. Se a nossa mente for corrompida pelas informações, pelos valores corrompidos que vêm através dos meios de comunicação, nunca vamos valorizar esse princípio. Aleluia. Então, irmãos, o que é que acontece? Quando Jesus foi indagado pelos discípulos sobre essa situação, sobre esse assunto, o que foi que Jesus falou? No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, os discípulos chegam com uma pergunta para Jesus. Uma pergunta muito séria. Então nós temos que, no versículo 3, do capítulo 19 de Mateus, diz: e chegaram ao pé deles os fariseus tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendo lido o que fez no princípio, macho e fêmea os fez. Versículo 5: e portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então continua no versículo 7: e disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha a reação dos discípulos no versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Veja a reação dos discípulos. Porque o que é que eles pensaram? O que é que eles pensaram? A gente pode casar e pode acontecer com a gente, e aí o que vai acontecer? Se acontecer, então não vale a pena contrair casamento. Então, o apóstolo Paulo, ele, falando sobre isso no capítulo 7 de Romanos, versículos 2 e 3, veja o que ele vai dizer. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, diz: porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte, o versículo 3 diz: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, o que é que a palavra de Deus ela está nos querendo dizer, está querendo nos ensinar sobre isso? A igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos dons, Paulo diz: nenhum dom vos falta. Falava muita língua, profetizava demais. Era uma igreja tão avivada, mas eles mandam perguntas para Paulo, eles interrogam, eles escrevem carta para Paulo e perguntam acerca do casamento, acerca do relacionamento de um homem e de uma mulher, acerca de várias coisas que envolvem essa relação familiar.
E o que é que Paulo vai responder? Capítulo 7, versículo de 10 a 13. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Quer brigar? Aleluia. Brigue com Paulo e com Jesus, com a palavra de Deus aqui, ó. Aleluia. Então diz, versículo 12: mas aos outros digo eu, não Senhor, se alguém tem uma mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente,